Amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros seguimos trabajando aquí en las regiones productivas de Brasil, específicamente en el estado de Sao Paulo, acompañando a la delegación del equipo de BAF y viendo cómo los productores buscan optimizar recursos. Sobre todo estaremos viendo en este programa de Productiva ATV la diversificación de cultivos como una estrategia importante para tratar de mitigar riesgos, además de todo lo que se refiere al manejo del suelo, la fertilización y la incorporación de técnicas buscando apuntar a mejores niveles de productividad. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Al abrir esta primera parte de Productiva TV vamos a hablar de la diversificación de cultivos que se lleva a cabo en esta unidad productiva, tratando de optimizar recursos, haciendo una rotación de cultivos y por sobre todo buscando una buena rentabilidad. O Grupo Yoshida é uma empresa familiar, né? O proprietário é o seu Yasumari Yoshida. Hoje nós estamos na terceira geração, o neto dele está ajudando a administrar e a tocar as empresas, né? Toda voltada à agricultura, né? Cultivo de soja, milho, sorgo, trigo, cevada, laranja, batata, então um mix de cultura aí. A ideia da diversificação é em função das crises que aconteceram. Então, quando você fica só numa cultura, quando ela está bom é excelente, mas quando o preço está ruim, a gente sente muito isso daí, né? Então, com o tempo, a gente foi diversificando e vendo que isso daí era uma ferramenta importantíssima para que a gente possa se manter no mercado e crescer e aumentar a área e ter rentabilidade. Você nunca vai ter todas as culturas boas, mas você também não vai ter nunca todas as culturas num preço muito ruim. Então ela te dá estabilidade ao longo dos anos, essa diversificação de cultura. En las áreas irrigadas logran establecer un manejo efectivo garantizando la disponibilidad del agua. As áreas irrigadas aqui nessa região nossa, a gente consegue até 2,5 safras por ano, né, usando a irrigação. Então, essa região, para nós, ela encaixou muito bem em função disso, clima, relevo e disponibilidade de água e energia. Si bien establecen un sistema de rotación de cultivos, la soja representa el porcentaje más importante de participación en el área total. Hoje soja ocupa 40-45% da área total do Grupo Yoshida, né? A área sequeiro, praticamente toda ela, né? Agora essa época, e no inverno entra trigo, cevada e aveia. E na rotação dos pivôs também existe a soja plantada nessa época, pós-batata, pós-feijão, pós-cevada, então é uma cultura importantíssima para a gente. La papa es un cultivo que no tiene mucha tradición en áreas graneleras de Brasil. Sin embargo, en el vecino país comienza a trascender este rubro en la rotación, aunque ello requiere de ciertos ajustes. No caso da batata, a gente volta a cada 5 anos do mesmo quadro. Quando a gente entra, a gente faz todo um preparo profundo, que a terra tem que estar destorrada, ela tem que estar uma terra macia para que a batata possa crescer uniforme, né? E ficar uma batata bonita para que o mercado aceite ela e compre, seja comprador. Então é feito todo o preparo, por isso que a gente só volta depois de 5 anos para tentar estruturar esse solo de novo, né? Com o plantio direto. La gira Prestur BAF expuso el trabajo cercano entre productor y empresa, en donde se apuesta desde BAF a dejar un legado importante a las próximas generaciones. Viemos aqui num produtor do interior de São Paulo conhecer. É um produtor que mostra as características do produtor dessa região, que trabalha com vários cultivos, faz manejo, faz rotações e com isso ele consegue
e busca 2 safras e meia num ano, que é bastante interessante dentro do planejamento dele. A BASF tem como propósito estar juntos pelo legado do agricultor. E nisso a gente está sempre, em todos os momentos, ao lado desse agricultor, muito próximo, para entender suas necessidades, entender suas ambições e assim trazer soluções. Quando a gente fala de soluções, é desde um ensaio, desde um teste, trazendo produtos químicos, sementes, soluções digitais para trazer também uma maior produtividade e algumas soluções financeiras, né? Como uma ferramenta financeira que a gente utiliza que chama Barter. El trabajo continuo con los productores permite acercar nuevas tecnologías de forma rápida, con el propósito de lograr mejores resultados en corto tiempo. Com proximidade e focados no nosso propósito comum, que é pelo legado do agricultor. Então, buscando, entendendo as ambições dele, a gente pode fazer uma análise e trazer propostas para que ele possa alcançar os seus objetivos. Mas essa conversa é diária e essa conversa é como a gente está aqui, vindo até ele, conhecendo suas necessidades, seus desejos e trazendo soluções. Nós temos vários centros, né, como a Estação Experimental, onde são feitos estudos constantes. Toda a nossa equipe técnica está no campo desenvolvendo novos ensaios, novos posicionamentos. É um trabalho contínuo, é um trabalho dia a dia e de construção para que essas inovações cheguem até o produtor. Muitas vezes com o produtor, algumas vezes com os consultores e pesquisadores. Seguimos avanzando en la propuesta de Productiva TV y a continuación vamos a ver el trabajo de fertilización que realizan en esta unidad productiva, buscando evidentemente que los suelos puedan exponer el mayor potencial posible para cada rubro que entra en el proceso de rotación. Toda a área do Yoshida é mapeada em agricultura de precisão, de cada 2 em 2 hectares. Em cima disso a gente faz a correção de 1/3 da área por ano em taxa variável, né? Calcário, gesso, micros, a gente tem que fazer essa correção. Como é uma área grande, a gente não consegue fazer tudo um ano só. Então a gente faz a cada 1/3 da área por ano, a cada 3 anos você está voltando na área fazendo essas análises e as correções que precisam ser feitas, entendeu? Em taxa variável. Para reforzar el manejo del suelo, la utilización del mix de cobertura o de cultivos de servicio en forma independiente es una práctica común en esta unidad de producción. Já fizemos mix de cobertura, mas hoje a gente está mais focado em milheto, mais focado em cultura de aveia e trigo, cevada, essas outras culturas aí. El mercado de la soja se encuentra ante un escenario de elevada oferta global y una demanda que no es capaz de absorber ese crecimiento. Por ende, la perspectiva se sostiene en bajos precios. O grande desafio hoje, Davi, com relação à produção de soja especialmente, tá, é que a gente deve ter uma produção muito grande no mundo na temporada 24-25. Começando pelos Estados Unidos agora, que está colhendo, né, a maior safra da sua história, de quase 125 milhões de toneladas, e chegando aí essa tendência de uma produção aqui na América do Sul muito grande, né, principalmente puxada pela produção brasileira aí, que deve novamente bater um recorde produtivo aí, superando 170 milhões de toneladas. O que isso resulta? Deve resultar em uma oferta muito grande na temporada 24-25 que a demanda não deve acompanhar. A demanda por soja não consegue crescer esses 40 milhões de toneladas que a gente está prevendo de crescimento para a produção mundial aí na temporada 24-25. Então isso leva a estoques mais elevados em nível mundial, né? Não só local como em nível mundial.
e estoques elevados, todo mundo sabe, né? Em um mercado livre aí, que respeita as leis de oferta e demanda, naturalmente resulta em preços mais baixos. Então esse é o grande desafio para o produtor, não só brasileiro, como o sul-americano, né? O paraguaio, o argentino, principalmente os produtores de soja aí, né? Desses países aí que produzem bastante, de ter preços mais baixos em 2025, né? Em um ambiente não tão favorável, com ainda margens mais apertadas e tal. Então isso realmente é um grande desafio aí que a gente está vendo para essa próxima temporada. La victoria de Donald Trump en Estados Unidos puede generar una nueva situación de preocupación del mercado de la soja. Importante, né? A gente tem aí a eleição do Trump agora, que pode mudar algumas coisas, né? A gente tem que olhar para trás, 2018, o que aconteceu, uma guerra comercial com a China. E a América do Sul, mas especialmente o Brasil, naquele momento foi beneficiado, a produção, a soja brasileira principalmente, né? Por quê? Porque a gente teve uma queda na demanda pela soja americana por conta de tarifas chinesas, né, com relação à importação de soja, em retaliação a tarifas americanas. E então a gente teve uma queda nos Estados Unidos de demanda e um aumento na demanda pela soja sul-americana, especialmente soja brasileira. Então os preços subiram muito no Brasil. Não estou dizendo que isso vai acontecer de novo, mas a gente tem que olhar para o passado para prever o futuro, né? Então existe uma possibilidade agora, com essa eleição do Trump, que a gente tenha, a partir de 2025, uma nova tensão comercial. Não sei se vai ser uma guerra nova, se vai ter realmente novas tarifas aí, mas existe uma possibilidade muito grande da gente ter esse crescimento de tensões e da gente meter um movimento diferente no mercado, né? Um movimento que pode, né, ser negativo para os Estados Unidos e positivo aqui para a América do Sul, mas vai depender muito do que esse novo presidente americano aí vai fazer com relação à China. Ante una situación bastante difícil, las herramientas de cobertura de riesgos representan una alternativa válida para paliar esa situación. Diante desse cenário, né, que é a grande tendência hoje, da gente ter preços mais baixos em 2025, eu entendo que o produtor tem que diminuir seu risco ali na frente já usando alguns mecanismos que o mercado oferece hoje, como o mercado futuro, como fazer barter, né, para diminuir a exposição lá na frente. A gente viu o que aconteceu em 2024 aqui no Brasil, o produtor que segurou muito a soja, mesmo com a quebra produtiva, teve uma grande queda de preço durante o primeiro semestre do ano e ele acabou, o produtor que tem a necessidade, perdendo dinheiro. Então eu entendo que ele tem que arriscar menos, ele tem que utilizar as ferramentas que o mercado oferece, exatamente para fugir desse risco, para mitigar um pouquinho mais esse risco, aproveitando aí que o câmbio agora está num patamar mais elevado no Brasil, aqui na América Latina também, que Chicago ainda não está num patamar tão baixo, por exemplo, na formação do preço da soja, e que os prêmios também estão interessantes. Então eu entendo que o momento é interessante, né, diante desse risco muito grande para 2025, de ele avançar um pouquinho nas vendas, aí utilizando daqui a pouco o barter, o mercado futuro, opções, NDFs, enfim, tem várias ferramentas que ele pode utilizar. E a mais fácil, né, só para complementar, eu entendo que se o produtor não quer começar entrando no mercado financeiro direto, ele pode fazer o barter aí diretamente com as suas empresas de insumos, né, e até mesmo algumas revendas, para poder também travar um pouquinho desse custo, desse risco para 2025. Seguimos avanzando en la propuesta de Productiva ATV y a continuación vamos a ver un trabajo que vienen desarrollando en esta unidad productiva, tomando una decisión difícil. Evidentemente la cigarrita ha generado importantes pérdidas aquí en Brasil, en Paraguay y Argentina y los productores están optando por algunas decisiones importantes. En esta oportunidad están utilizando el sorgo como una herramienta productiva dentro del sistema de rotación y bajando el área de siembra en el cultivo de maíz. Hoje, aqui para nós, a cigarrinha é uma praga importantíssima. Ela fez com que nós diminuíssemos muito o plantio de milho. O milho comercial nós paramos. Nós estamos só fazendo milho campo de semente para as empresas. E enquanto a gente não tiver um material que seja geneticamente um pouco mais tolerante ou um manejo que a gente se adapte melhor, a gente vai segurar ainda o plantio. Não é ideia nossa, porque a perda é muito grande. Se nós trocamos, por exemplo,
Nós tiramos o milho e estamos pondo sorgo no lugar, né? Que vai para o uso de ração do mesmo jeito, um custo de produção menor e está substituindo o milho aí para ração. Ante la situación de mejorar la actividad biológica del suelo, la rotación de cultivos es una herramienta fundamental para alcanzar el éxito deseado. Siempre tratando de hacer la rotación, que es fundamental para cualquier ciclo productivo, ¿verdad? Pero principalmente, o sea, como se da en todos lados, sí o sí la soja, ¿verdad? Y después lo que es safriña, entre maíz, hay años que hacemos trigo, avena, y así vamos rotando, siempre buscando, de acuerdo a la época, posicionar de la mejor manera cada cultivo, ¿verdad? Realmente hasta ahora bastante bien, ¿verdad? El tema de precipitaciones estaban llegando bastante bien, ¿verdad? De manera justa. Ahora lo que estamos teniendo un pequeño apretón, ¿verdad? Pero aparentemente está para que llueva, con eso va a ir marchando bastante bien, ¿verdad? Y con Timac Agro estamos ya hace 6 años en esta parcela, trabajando netamente lo que es nutrición con la empresa Timac, lo que sería su línea de fertilizantes en base, los bioestimulantes, tratamiento de semillas. Ya es la 6ª zafra de soja que estamos con ellos. La corrección del suelo fue desarrollada mediante un soporte técnico. Actualmente, los resultados están a la vista. Y realmente lo que más se notaba es la falta de por ahí un poquito de uniformidad del cultivo, algunos manchoneos, cosa que corregimos bastante con lo que es la corrección de suelo, ¿verdad? Trabajando con su programa de corrección, ¿verdad? Y principalmente esa tolerancia a algunos tipos de estrés, ¿verdad? Que se vio esa diferencia. Y ahora estamos principalmente trabajando con lo que es envase con el Top Phos, tratamiento de semillas Fertiactil leguminosa, vía foliar estamos trabajando con el Queseta, con Progem, principalmente con eso, con el VMO Gold y así, bastante amplia la línea, ¿verdad? A lo largo del tiempo, con el uso de herramientas y soluciones de nutrición vegetal, es posible lograr resultados productivos óptimos. Realmente puedo decir que principalmente esta parcela con la que arrancamos, ¿verdad? Que ya son 6 años y estamos manteniendo lo que es tema de rendimiento, una estabilidad bastante buena, realmente muy satisfactorio todo, ¿verdad? Excelente, siempre acompañando, ¿verdad? Desde el día 0, como se dice, siempre acompañando, monitoreando, buscando soluciones alternativas, consultando por ahí con otros profesionales. Realmente acá con el ingeniero Jorge demasiado buen trabajo estamos haciendo. Para la recuperación del suelo se establecieron estrategias eficientes para ofrecer las condiciones ideales a los cultivos. Esta parcela empezamos trabajando en el 2018, se empezó con una visita a la parcela, se identificó la parcela, hicimos una medición georreferencial, enviamos al laboratorio, se hizo zona de manejo y a partir de ahí empezó un trabajo llamado ProSolum, que es nuestro programa de mejoramiento de suelo. A base de esos resultados, nosotros empezamos lo que es corrección de suelo y ver los puntos de nutrientes, ¿verdad? En qué estado, en qué escenario estamos dentro de la parcela. En ese momento se hizo una recomendación de calcario para corregir los niveles de calcio, magnesio, pH, para hacer un mejoramiento, un acondicionamiento para el suelo. A partir de ahí miramos los nutrientes. En ese caso vimos que el nutriente que requería la parcela para el manejo de la parcela era el fósforo. Los niveles de potasio estaban bien, entonces nos hicimos una recomendación basada en eso del Top Phos 280. El primer fertilizante que trabajamos en esa parcela fue el Top Phos, el 328-0 más calcio y azufre. Luego de lograrse la recuperación del suelo, el trabajo se concentró en el empleo de soluciones bioestimulantes para el desarrollo de las raíces de los diferentes cultivos. Ese principalmente para el suelo fue la base donde empezamos los trabajos
Y a partir de ahí empezamos la bioestimulación para fomentar el desarrollo del sistema radicular, para obtener los resultados que el productor está esperando, ¿verdad? Empezamos con fertilización de base, tratamiento de semilla con Fertiactil leguminosa, luego hicimos un manejo, hicimos un paquete completo dentro de esta parcela que fue el Fertiactil GZ con el manejo de herbicida y posteriormente ese para el llenado de grano y para manutención de flores entramos con la línea Seactiv que en su momento fue vital. Hoy estamos innovando un poco más, tenemos un portafolio más grande y estamos trabajando con el Gold BMO. Sabemos que tener un buen arranque, tenemos ya un fertilizante de base a base de un análisis de suelo, entonces la importancia de tener un buen sistema radicular y nodulaciones. Mucha gente no mira lo que es sistema radicular, entonces nosotros como técnicos observamos mucho eso y cuidamos mucho, ¿verdad? Y uno de los cuidados principales que hacemos es un buen tratamiento de semilla donde entre el Fertiactil leguminosa. Posteriormente de eso, depende de qué condiciones está el cultivo, depende de qué clima tenemos la herramienta que es el Fertiactil GZ, ¿verdad? Que tiene el mismo principio que leguminosa, es fomentar mucho el sistema radicular, quitar de una condición de estrés a la planta y posteriormente eso seguir acompañando y ver la necesidad. En este caso, hoy en esta parcela vamos a estar trabajando el detox combinado con el Gold BMO para cuidar la floración porque ya estamos en un estadio reproductivo. En este periodo de trabajo en el mejoramiento del sistema de manejo del suelo y la nutrición vegetal, los resultados alcanzados son sólidos y contundentes. Algo que nos llamó mucho la atención y le estuve mencionando o mostrándole el análisis de suelo hablando de lo que es 2018, ahora nosotros tenemos un incremento, salimos de los niveles bajos de fósforo, pasamos a alto, entonces uno de los nutrientes que hoy estamos trabajando de manutención, ¿verdad? Netamente lo que el cultivo está exportando. Y nos enfocamos en los demás nutrientes y en la bioestimulación. Y tanto así también lo que es para, como ya mencioné, para el cultivo de gramínea, damos mucho enfoque o carga nutricional ya a lo que es nitrógeno, ¿verdad? Le fornecemos mucho nitrógeno, ya que las gramíneas es uno de los nutrientes que más necesita el nitrógeno. El estrés de los cultivos ante las variabilidades climáticas puede reducirse notoriamente mediante soluciones innovadoras. Hoy en día estamos expuestos a condiciones de estrés constantemente en el estadio fenológico del cultivo, ¿verdad? Ya sea térmico, hídrico, entonces a la planta hay que prepararle, ¿verdad? O recatarle de un estrés. Y ahí entra muy bien el portafolio TIMAC, lo que es la parte de bioestimulación para esos manejos, ¿verdad? Y cada profesional en cada región que están muy bien capacitados para hacer esas recomendaciones. Tenemos mucha materia pendiente en ese sentido. Empieza a partir de una buena rotación de cultivo, un buen diagnóstico de la fertilidad del suelo, a qué condiciones hoy estamos, y a base de eso usar los productos adecuados, ¿verdad? Entonces el manejo tiene que ser sistémico, no es solo pensar en soja, que haciendo un buen manejo solo en soja vamos a tener un buen resultado. Hay que hacer todas las combinaciones con mucho profesionalismo para llegar a esto, ¿verdad? Como se puede observar en un cultivo que está sobre un rastrojo de maíz, estamos a 14, 15 días que no tenemos agua, viento sur y la planta está estable, ¿verdad? Entonces eso es lo que hoy estamos buscando, no tener pérdidas por estrés. Cuarto y último bloque de Productiva TV. Y siguiendo nuestra estadía en Brasil, vamos a hablar del trabajo que vienen desarrollando los productores con la empresa BASF, acercando innovaciones, soluciones importantes, atenuando aquellas situaciones importantes de presión de plagas, enfermedades y malezas que indudablemente exponen el potencial productivo de nuestros cultivos. Hoje, dependendo de cada cultura, existe uma dinâmica de problemas, né? E depende da época também. Então você pega, por exemplo, a soja, o problema nosso vai ser a ferrugem, né? Na questão de doença. Nós temos um problema com amargoso, com pé de galinha, que são pragas, são ervas daninhas que atrapalham bastante, mas com o uso do pré-emergente melhorou bastante essa problemática aí. E faz com que a gente consiga manter mais limpa a cultura. Batata a gente tem problema de requeima, tem problema de larva alfinete,
mas depende da época também. Mas de uma forma geral, as doenças e as pragas são em função do clima e em função da época. Todas têm um certo tipo de problema em função da época e do que está sendo plantado, né? Uma coisa importante que a gente tem que botar também é que o solo é o principal elemento nosso. Nós temos que cuidar de solo, então fazendo calagem, fazendo gessagem, fazendo descompactação, que é muito importante, tomando muito cuidado. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter muito problema com nematóide, é um problema que a gente vai ter que tomar muito cuidado. E você mantendo matéria orgânica alta, você mantendo esse solo bem cuidado, a chance de você ter esse tipo de problema é menor. Então isso daí também já é por isso que o principal é o cuidar do solo também. Actualmente todo el manejo de los cultivos ha cambiado, por ende es necesario establecer monitoreos constantes para determinar la mejor estrategia para el cultivo y la parcela. O manejo ele está sendo feito em função do que está acontecendo hoje no dia a dia, entendeu? É diferente o manejo hoje de 15 anos atrás, por exemplo. As pragas também mudaram um pouco, mudaram a dinâmica delas. A gente estava conversando agora há pouco a respeito de mosca branca. É uma praga que é super importante para a gente, é até uma praga que fez com que nós mudássemos a época de plantio de feijão, porque chega uma hora que você não consegue competir com ela. Então você tem que ir se adaptando, né, ao ambiente para que você consiga ser produtivo e escapar desse tipo de problema. El propósito es establecer una fidelidad con el productor con la idea de lograr resultados positivos visibles en el tiempo. Com a conversa diária, né, muitos dos desafios do produtor, a nossa equipe comercial leva até a equipe técnica vem junto com a equipe comercial, desenvolve ensaios e daí traz soluções e resultados para o agricultor. Nosso desafio é o nosso propósito, né? Falamos que por amor à agricultura, a gente está junto do agricultor para o legado dele. Então todos os dias, todos da nossa equipe, independente da área, acordamos com essa vontade e com esse propósito de ajudar o agricultor a ser mais produtivo. Agradecer a vocês estarem aqui com a gente num produtor, isso é importante, essa escuta é importante, essa troca de ideias. Então, só agradecer a participação de vocês. Desde hace muchos años la empresa Yoshida tiene una alianza con BASF. Esto permitió un crecimiento constante de ambas partes, es decir, existe en la actualidad un importante legado. O relacionamento, quando eu entrei no grupo Yoshida, já tinha um relacionamento com a BASF, era menor, né? Era comprador-vendedor, e com o tempo foi firmando essa parceria. Tem que ser um negócio interessante para todo mundo. Quando nós precisamos segurar ajudaram a gente a desenvolver, a ver qual produto seria melhor, qual manejo seria melhor para poder controlar as pragas, as doenças. Hoje nós temos, por exemplo, um campo de ensaio com um produto novo da BASF para nematóide. Então existe essa parceria, ajuda bastante a gente no dia a dia, entendeu? A tomar decisão, e os produtos, a gente sabe que são produtos bons, então a gente tem um relacionamento muito bom com o pessoal. Hoy la propuesta es seguir trabajando el suelo, pero de manera diversificada para obtener beneficios importantes en el tiempo. Não, o que eu posso falar é que a agricultura é uma coisa muito dinâmica, mas é que é apaixonante, entendeu? Então a gente gosta do que faz. Nós aprendemos com o seu Yashumaru que ter amor a conversar com as plantas, né? Você conversa com as plantas, né? Você vai, você roda, você vê e sei lá, isso daí é o que incentiva a gente aí a estar todo dia aí no dia a dia trabalhando. Así estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Estuvimos viendo algunas innovaciones importantes en cuanto a nemátodos,
a la presión de cigarritas y todo lo que se viene también para el control de malezas, enfermedades y plagas. Muchas gracias a la empresa BAF por darnos la oportunidad de poder desarrollar esta gira en suelo brasileño. Muchas gracias a las empresas que nos acompañan en esta propuesta tradicional de Productiva TV. Nos reencontraremos el próximo fin de semana con un nuevo capítulo de Productiva TV. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso.